Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de dezembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje o revide da Ucrânia. A Ucrânia atacou várias cidades aqui na região de Kursk, Briansk, Belgorod, várias cidades por aqui, visando principalmente fábricas de equipamentos eletrônicos. E algumas coisas foram atingidas ali, né? Bom, o ataque foi muito menor que o ataque russo, mas isso faz sentido. Os ucranianos não têm interesse em destruir a população civil russa, eles preferem guardar os mísseis deles para alvos militares que são muito mais efetivos no final das contas, né? São os russos que ficam com essa campanha de medo, de dizer que vão destruir os civis e coisa e tal, como se isso fizesse uma diferença enorme no resultado militar da coisa, né? Hoje está cheio de jornal esquerdista aí no mundo dizendo que não, agora acabou a guerra, agora a Rússia destruiu totalmente a Ucrânia. Que história é essa, amigo? Não mudou foi nada de ontem para hoje. Ao contrário, né, temos algumas boas notícias aqui. Parece que, inclusive, os ucranianos derrubaram um Tu-22M3, que é um dos bombardeios que foi usado nessa operação de ontem. Uma boa notícia se isso for verdade, né? Não tem confirmação ainda não. Vamos falar também do míssil russo que passou pelo território polonês, tá? Um dos mísseis lançados pelos russos foi acompanhado pela Força Aérea Polonesa, ele entrou no território polonês, ele não caiu no território polonês, tá? Ele atravessou o território polonês e caiu em algum lugar aqui próximo de Lviv durante o grande bombardeio de ontem, né? E aí, o que acontece? Isso, em tese, é invasão do espaço aéreo polonês. Como eu falei, não vai acontecer nada, a OTAN não vai acionar o artigo 5º, mas talvez isso aí ajude a Ucrânia a receber mais armamentos, a receber mais apoio do pessoal de lá, ou algum outro tipo de retaliação da Polônia face à Rússia, né? Eu acho que seria uma boa medida. Tivemos também a informação de que o Zelensky foi visitar Avdivka, meu amigo. O cara veio aqui no olho do furacão aqui na cidade de Avdivka, que vocês sabem, desde novembro tem sido, na verdade de outubro, né? Desde o final de outubro tem sido atacada seguidas vezes pelos russos aqui. Os russos estão fazendo a tentativa de fechar a cidade. Eu falei para vocês que eu acho que eles não vão conseguir aqui. Eles estão na expectativa de que a Avdivka seria igual Bakhmut, que eles vão jogar um monte de russo para morrer, até que uma hora vão tomar a cidade. Eu já expliquei para vocês porque é diferente aqui. A Avdivka fica no alto, é muito mais difícil fazer isso nessa situação, mas enfim, não deixa de ser uma região extremamente perigosa. O tempo todo tá voando bomba, tá voando drone FPV russo, tá voando um monte de coisa aqui, né? E o Zelensky veio aqui, meu amigo. Ele tava aqui no meio da coisa toda, nessa estradinha aqui, no olho do furacão, né? Impressionante realmente a coragem do Zelensky. Quando é que o Putin vai aparecer aqui em Krink pra gente ver se ele tem coragem de dar ali animar o pessoal da 80ª Brigada Marine russa aqui, que está se destruindo aqui em Krink, né? Ele podia vir aqui também, pô. Aparece lá, Putin. Enfim, a gente tem algumas outras informações também aqui sobre a linha de frente. Aqui em Pichanivka e Poima, os russos daqui foram retirados daqui, não se sabe muito bem porquê. Tem uma outra unidade também aqui em Luhansk que foi retirada da linha de frente. Tá meio estranha essa história, parece que estão levando essas unidades lá para a Rússia. Será que eles estão preocupados com alguma coisa lá em Moscou, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Daniel DM Gonçalves, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos lá. A gente tem aqui o resultado do ataque de ontem para hoje. De ontem para hoje foram só 5 drones que foram todos derrubados. Teve também alguns mísseis lançados contra Dnipro aqui, mas não teve nada grave de ontem para hoje, né? A gente ainda está falando muito do ataque de anteontem para ontem, que foi aquele mega ataque russo, né? Com um monte de mísseis. E a gente tem o resultado final, parece que são 30 pessoas mortas e 160 feridas até o momento. Ainda tem prédio sendo limpo, ainda pode ter gente debaixo de escombro, então esses números ainda podem aumentar. Então, em toda a Ucrânia, são 30 pessoas mortas e 160 feridas no total, né? Bom,
Agora, uma boa notícia foi essa, né? Existem relatórios não confirmados de que os ucranianos derrubaram um Tu-22M nos últimos 30 minutos. Por quê? O que aconteceu? Depois que teve todo aquele ataque, teve mais os bombardeios russos levantaram voo de novo. Não chegaram a lançar novos mísseis, mas daí a Ucrânia conseguiu derrubar um bombardeio desse, um Tu-22M, que é um dos bombardeios que fez o ataque grande que teve de anteontem para ontem, né? O pessoal está falando aqui que teve menos um Tu-22M, é o mesmo avião que atirou em prédios residenciais na manhã, e o Ozin Churi está falando aqui, ó, se for verdade isso, lembrando, isso aqui não é confirmado ainda, então ele está dizendo que são F-16 que fizeram isso, e realmente tem uma chance grande de ser. A gente sabe que o F-16 tem capacidade de atingir esses aviões russos com muita facilidade e de muita distância. Isso teria acontecido em Briansk. Briansk fica aqui no norte. A gente sabe que tem um Patriot aqui em Kiev. Não sabemos se tem algum Patriot por aqui, mas é pouco provável ter. Por quê? Porque a verdade é que aqui é uma área que está relativamente pacífica, né? Não tem aparecido muita coisa aqui, embora a cidade de Chernihiv e Sumy sejam cidades importantes aqui na Ucrânia, é uma área que está relativamente pacífica aqui, né? Então, não sei. O F-16, por outro lado, ele pode atuar em vários lugares, né? Inclusive, explicaria também o caso do Su-35 aqui em Mariupol. Vamos ver, vamos aguardar para ver o que resolve disso daí. Se realmente derrubou esse bombardeio, excelente notícia, né? Bom, o Seismits traz aqui a informação que eu já tinha falado um pouco sobre isso ontem, mas ele traz em mais detalhes aqui como que isso, na verdade, foi a maior falha militar russa desde o início dessa guerra, né? Aqui, ó, o ataque da Rússia para a Ucrânia foi uma grande falha militar. O balanço estratégico mudou depois dessa noite, e deixa eu explicar para vocês como a Rússia perdeu uma aposta de $1 bilhão de maneira catastrófica, né? Pois bem, por que ele está falando de uma aposta de $1 bilhão? Porque se você somar o custo de todos os mísseis que foram lançados contra a Ucrânia ontem, mais o custo de você levantar voo com esses aviões bombardeios, isso não é barato não, qualquer hora de avião bombardeio são milhões e milhões de dólares. Então, se você somar o custo disso tudo, dá $1 bilhão e 200 milhões de dólares, o que a Rússia gastou para fazer o ataque ontem na Ucrânia. E, ok, causou danos, causou prédios, deixou pessoas mortas, matou civis inocentes, destruiu prédios residenciais e coisa e tal, mas em termos militares não conseguiu nenhum objetivo. Presta atenção no que ele explica aqui, ó. O ataque envolveu um grande número de armas, né, disparadas num tempo e espaço perfeitamente coordenado em alvos bastante selecionados. A ideia atrás desses ataques é você sobrecarregar a defesa antiaérea. A gente tinha falado sobre isso ontem, né? Você sobrecarrega a defesa antiaérea, cada sistema Patriot tem tipicamente 4 mísseis por lançador, então ele consegue lançar 4 mísseis, destruir, portanto, 4 mísseis inimigos na melhor das hipóteses, e depois disso ele tem que ser recarregado, o que leva algum tempo. Então os russos fizeram a coordenação toda do ataque para justamente exaurir o Patriot e dessa forma poder atacar com liberdade. Qual seria o alvo principal dos russos nesse caso? Vamos supor, né? Para pensar. O que seria o lógico desse ataque? Depois que você sobrecarregou o sistema de defesa antiaéreo, o que os russos deveriam fazer imediatamente? Atingir o próprio Patriot, é óbvio, né? Então aí que tá, eles tentaram fazer isso e não conseguiram, então essa é a falha deles, né? No final das contas, o que ele está dizendo aqui é que os russos conseguiram atingir um monte de prédios residenciais, um monte de coisa civil e não conseguiram atingir nenhum Patriot. Isso foi a falha deles. Ele mostra aqui a caixinha do Patriot, tá vendo, com os mísseis que são limitados. Então depois que ele libera esses mísseis, ele tem que ser recarregado, o que leva algumas horas, né? Enfim, e aí ele pergunta aqui, ó, e por que o balanço estratégico mudou depois de hoje, né? A Rússia, ela poupou um monte de mísseis de cruzeiro e outros mísseis por algum tempo, justamente planejando fazer esse ataque coordenado. Porque eles precisavam fazer um ataque coordenado desses
para destruir o Patriot. Não adianta fazer ataque menor, porque os ataques menores não conseguiriam sobrecarregar o Patriot e eles não conseguiriam destruir o Patriot, né? Então eles usaram a inteligência para tentar entender como a defesa ucraniana estava estruturada. Eles usaram os mísseis com busca de radiação, né? Eles chamam de mísseis anti-radiação. Na verdade é porque o míssil ele sente radiação e ele vai para onde está a radiação, e isso tipicamente visa atingir sistemas de defesa antiaérea, né? Ou seja, é muito claro o que os russos tentaram fazer ontem. Eles tentaram destruir os Patriots. Eles sabem que não adianta ficar bombardeando a Ucrânia se tem o Patriot ali, né? Então eles pouparam um monte de mísseis. A gente vinha falando isso, que, pô, ano passado a Rússia fez um monte de bombardeios desse tipo, esse ano não está fazendo. Era óbvio que eles estavam poupando os mísseis para fazer esse tipo de ataque, né? E falharam vergonhosamente. Menos de 5% dos mísseis atingiram alguma coisa. E a maior parte deles atingiu prédios residenciais, nada atingiu as defesas antiaéreas. Nenhum outro alvo crítico foi atingido na Ucrânia, né? Então isso é uma falha completa da aviação russa e sinaliza que a Rússia, embora tenha tido alguns ganhos na terra, né, conseguiu tomar Marinka e coisa e tal, não vai ter mais capacidade de fazer ataques massivos sobre a infraestrutura crítica ucraniana, né? Isso seria algo impensável há meros um ano atrás, né? E um grande triunfo para a Ucrânia e dos apoiadores do Ocidente. De fato, ano passado a Rússia fez vários ataques desses, com vários números de mísseis diferentes, e destruiu muita infraestrutura ucraniana. Faltou luz em várias cidades da Ucrânia. Imagina, no inverno, lá é frio, né? Então, esse ano a Rússia não conseguiu. A Ucrânia evoluiu muito em termos de defesa antiaérea, né? E outra coisa que o pessoal está lembrando aqui, ó, é que muita gente está falando, e eu cheguei a falar isso ontem, né, que de fato parece que esse ataque foi feito em retaliação à destruição do navio Novocherkassk. E sim, eu não tenho dúvida que teve um fator desse aí de retaliação, mas na verdade, se você parar para pensar, esse tipo de ataque requer um planejamento muito grande. O mais provável é uma outra história. O pessoal está lembrando aqui, ó. A Rússia ontem usou inúmeros tipos de mísseis, mas não usou nenhum calibre. Por que a Rússia não usou nenhum calibre? É um míssil que eles têm em grande estoque, é um dos mísseis que a Rússia tem em maior estoque nesse momento, é um míssil de precisão, é um míssil lançado a partir de navios e submarinos, mas certamente é uma coisa importante, é parte importante do arsenal russo. Por que a Rússia não usou mísseis calibre? E aí o pessoal está respondendo aqui, é porque os calibres estavam no navio, é por isso que explodiu daquele jeito. Esse ataque que a Rússia fez com a Ucrânia seria muito pior, porque teria mais não sei quantos mísseis calibre ali, e a Ucrânia acabou limpando esses mísseis calibre naquela grande explosão. Isso faz muito mais sentido. É o que eu falei para vocês, o pessoal estava dizendo que tinha um monte de munição de artilharia no navio. Não sei se tinha, pode ser que tivesse também, né? Mas o fato é, munição de artilharia, quando explode, não é uma única explosão grandona. É uma explosão maior e depois um monte de explosões secundárias das artilharias sendo explodidas, né? O que explodiu ali no Novocherkassk era muito maior. Faz muito sentido ser uma meia dúzia de mísseis calibre, talvez muito mais do que isso, a gente não sabe quantos tinham ali, um monte de mísseis calibre que seriam usados nesse ataque e foram destruídos no navio. Então, na verdade, esse ataque não é que ele foi uma retaliação ao navio, ele foi feito apesar do navio ter sido atingido e, portanto, frustrado em parte os planos dos russos, né? Então é bem interessante essa história aqui, faz todo sentido isso. E por falar no Novocherkassk, saiu um comunicado oficial aqui, ó, esse aqui é da Marinha Russa, tá? Estão dizendo que é um documento que vazou, um documento vazado da Marinha Russa, dizendo que foram 74 mortos e 27 feridos, né? Normal, o pessoal falou no dia do ataque que eram, não, foi só uma pessoa que morreu e tem 33 desaparecidos e não sei o que lá. Tradicional dos russos mentirem desse jeito, né? Agora a gente sabe, 74 marinheiros da frota no Mar Negro morreram no ataque no dia 26 de dezembro, no navio Novocherkassk, outros 27 ficaram feridos. Isso ficou sendo conhecido através de mensagens oficiais
do departamento da frota do Mar Negro russa, né? O comandante em chefe da marinha lá, o almirante Evmenov, disse que falou com o Yuri Lysenko, que era o comandante do Novocherkassk, para declarar 2 dias de luto na cidade e também propôs considerar assistência às famílias e coisa e tal, enfim. Está aqui a mensagem que vazou e que tem essa informação agora, né? O ataque lá matou também um monte de marinheiro russo. Outra notícia impressionante de ontem é o Zelensky aqui em Avdiivka, né? Olha só, o cara me vai em Avdiivka. Ele foi visitar as posições do 110º Batalhão de Infantaria Mecanizada por lá, um dos pontos mais duros ali da linha de frente, entregou medalhas para o pessoal e coisa e tal. E, cara, é impressionante. Esse lugar que ele está aqui, ó, com essas bandeirinhas aqui, esse label, né? Nessa região aqui, que é justamente o entroncamento da O0542 com aqui a região que é a cidade de Avdiivka, né? Então, se você olhar aqui nessa coisa aqui, é uma estradinha por aqui, ó. Aqui, ó, O0542, ela chega nisso daqui. É nesse ponto aqui que tem aquela bandeirinha ali, aquela placa com as bandeirinhas atrás do Zelensky. Ou seja, ele estava aqui, ó, o pessoal fez a conta aqui no final das contas, a menos de 2 quilômetros de área dominada pelos russos aqui, né? Aqui é o tal do Terricon, que a gente falou tanto sobre ele há um tempo atrás. Os russos estão por aqui e o Zelensky estava a menos de 2 quilômetros da linha de frente. É uma posição que ter bombardeio acontece o tempo todo, ter drone acontece o tempo todo, para você ver a coragem do Zelensky, né? Deve ter sido uma mega operação para fazer isso daí, para gravar essas coisas. E é lógico, né, mostrar apoio aos militares que estão ali defendendo a Avdiivka. Como eu já expliquei para vocês, a Avdiivka é uma cidade estratégica para os ucranianos porque ela é mais alta, então ela permite um ataque muito fácil em Donetsk. Se a Avdiivka for tomada pelos russos, Donetsk vai ficar muito mais tranquila, né? E isso é ruim para os ucranianos. Os russos já usam Donetsk como uma base de logística. Hoje, se tiverem a tranquilidade de não terem a Avdiivka aqui com os ucranianos, vão poder usar muito mais essa área aqui, né? Então, é importante manter a Avdiivka. E como eu falei também, muita gente compara a Avdiivka com Bakhmut, mas se esquece que do ponto de vista topográfico é totalmente diferente. A Avdiivka fica bem no alto em relação ao entorno. É exatamente o contrário de Bakhmut. Bakhmut fica num vale e os flancos são mais altos. Então os russos, quando tomaram os flancos lá em Bakhmut, ficou quase impossível para os ucranianos se manterem dentro de Bakhmut, porque, né, eles estavam na parte mais baixa, era mais difícil. A artilharia russa ficava muito mais efetiva nesse caso aqui, né? Aqui é o contrário, aqui os ucranianos continuam tendo um bom suporte. Além disso, a Avdiivka tem uma área central aqui de prédios altos, que fica também numa posição ainda mais alta que o resto da cidade, então vira uma verdadeira fortaleza isso daqui, né? Vamos ver, o próprio Zaluzhny falou que se tiver que entregar a Avdiivka, ele entrega. Ele está trabalhando com um prospecto de perder a Avdiivka em 3 meses, né? Mas eu não acredito que isso aconteça, até porque, ok, os russos estão matando um monte de gente aqui, fazendo as ondas humanas deles, mas isso tem limite, né? Enfim, muito bacana a presença do Zelensky ali na linha de frente, mostrando realmente a direção, né, dele, o cara que se coloca na frente lá da tropa, né? O Cossack Gandhi, que é um soldado naquela região ali, ele fala para as pessoas que não entendem o quão é o risco do que o presidente tomou nessa chegada aqui a Avdiivka, ele está no ponto mais perigoso de entrada na linha de frente nesse momento. Essa área está bem no alcance de drones FPV. Os russos também têm drones FPV, tá? Os drones FPV ucranianos são muito mais efetivos, mas os russos também têm os deles. E até morteiros, né? Artilharia e até morteiro consegue atingir ali. E os russos têm uma superioridade de fogo nessa rota entrando na cidade. Mais uma vez, isso é um exemplo de um líder. É raro testemunhar pessoas do alto escalão do governo colocando eles mesmos em risco nessas situações, né? Normalmente eles fazem visitas bem atrás da linha de defesa e desde que a invasão começou, o Putin nenhuma vez visitou a linha de frente.
Esse fato diz tudo o que você precisa saber sobre os líderes, né? Então, realmente, muito bacana a presença do Zelensky ali, né? Ele tirou uma selfie, ele fez um discurso e coisa e tal, mas aí não adianta botar o discurso dele, ele está falando em ucraniano, a gente não vai entender, né? Bom, falando sobre os ataques aqui, teve uma instalação da Gazprom que explodiu lá na Rússia, mas longe da linha de frente. De novo, pode ser um acidente meramente, pode ser uma sabotagem ucraniana, né? Bom, e teve os ataques ucranianos aqui em Belgorod. Eu falei para vocês que dessa vez a Ucrânia iria retaliar e não teve dúvida, ela retaliou. Veja, a Ucrânia não vai desperdiçar $1 bilhão em mísseis para destruir casa civil de gente lá em Belgorod ou em Kursk, onde é que seja, né? Isso é uma burrice. A Rússia fez isso de forma burra, né? Então não vale a pena retaliar na mesma moeda, mas retaliou também. A Ucrânia tem agora vários drones é muito mais barato do que míssil, e ela fez um ataque grande aqui às cidades russas aqui próximas, né? E mesmo nesse ataque, ela não foi burra de visar áreas civis, visou fábricas de eletrônicos, que bem ou mal, pelo menos alguma coisa foi atingida. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui tem uma série de vídeos aqui, esse aqui é de Belgorod, se não me engano, não, aqui é Briansk. Então Briansk, vamos ver aqui o vídeo. Um clarão e depois uma explosão grande, né? Não deu para ver o que atingiu aqui. Aqui um outro vídeo, ó. Isso aqui parece ser um sistema de defesa antiaéreo tentando atingir drones, mas pelo menos um caiu aqui, que caiu do solo, esse daqui, não caiu, não acertou drone não. Esse outro aqui está indo no caminho certo, isso aqui parece ser um sistema de defesa antiaéreo tentando derrubar os drones aqui. Isso daqui é na cidade de Belgorod, né? Segundo os russos estão dizendo, foram pelo menos 32 drones que foram... Os russos disseram que derrubaram todos eles sempre falam isso, mas a gente deu para ver ali que pelo menos um atingiu. E tem outros que dá para ver que atingiu também. Aqui, ó, que foram derrubados sobre Briansk, Oriol, Kursk e região de Moscou também, né? Os alvos alegados desses ataques foram fábricas que que manufaturam componentes para Iskanders e Pantsirs. Então, mesmo nessa retaliação ucraniana, os ucranianos focaram em fábricas, né? Mas deu uma dor de cabeça lá pro pessoal lá da Rússia, né? O pessoal chegou a ficar assustado. Olha só mais um vídeo aqui, ó. Outra coisa que dá para notar nesse caso é que a Rússia não liga o alarme de defesa antiaérea, né? Ela prefere não fazer isso para não dar a impressão de que está numa guerra, né? O Putin leva essa coisa muito a sério de não assustar os moradores, né? Só que isso aí é arriscado, porque no final das contas os moradores podem morrer, né? Se você tem o alarme de defesa antiaérea, no mínimo você pode se esconder, ir para um bunker e coisa e tal. Enfim, tem mais aqui, ó, tem um enorme aqui. Esse daqui é em Briansk também, ó. Alguma coisa foi atingida. Alguma coisa foi atingida. Subiu até fumacinha aqui, ó. Subiu até um cotton aqui, como eles chamam, né? Uma bavovna. Ou seja, algumas coisas foram atingidas nessa história. Tem mais informações aqui, mais imagens de coisas sendo atingidas aqui também, ó. Mais fumaça subindo aqui. Aqui Belgorod, e aqui também mais informações de Belgorod, mais explosões por lá. Enfim, como eles falaram aqui, né, foram 32 drones que supostamente foram derrubados naquelas regiões ali próximas da Ucrânia, né?
E aí esse daqui é um canal de Telegram russo, né, falando sobre o dia 29, dia de ontem, né, depois do ataque russo, né, e o pessoal comemorando, os russos comemorando, né, não, congratulations, né, congratulações pro Reich ucraniano, né, coisa sem sentido isso. Ah, por que os ucranianos estão chorando, não sei o que lá. Muito bem feito, glória para o exército russo, não sei o que lá. Bom, enfim, o pessoal comemorando aqui a destruição das cidades ucranianas, né? E, curiosamente, esse mesmo blog aqui, ó, tá aqui o pessoal agora reclamando, né? E sobre as explosões em Belgorod, que absurdo é isso? Na minha opinião, é a primeira vez que teve tantas explosões num tempo tão curto, né? Eu pensei até que era um fogo de artifício, coisa e tal. Enfim, isso aqui, lógico, tá com um tradutor automático, tá? Isso daqui foi originalmente escrito em russo, mas você tem programas que pegam e fazem a tradução automática, né? Então, aqui tá os ucranianos, então aqui ontem estavam os russos alegres, contentes com o ataque dele com a Ucrânia, e aqui está o pessoal chorando, dizendo, nossa, que absurdo, tomem cuidado em Belgorod, né? Parece que teve uma pessoa morta, minhas condolências e não sei o que lá. Ou seja, né? Impressionante isso daí, a hipocrisia desse pessoal. O pessoal estava falando aqui que parece que atingiu alguma coisa próximo ao aeroporto de Belgorod, né? O pessoal assustado com o resto de míssil lá, né? E tem uma informação aqui do Azov South também, né, do Azov Sul, de que uma das maiores companhias de microeletrônicos ali, a Kremni EL, é uma planta que tem lá em Briansk, ela já foi atingida outras vezes, tá? Foi atingida mais uma vez por drones ucranianos aí na noite de ontem. Excelente notícia isso, né? Então, como a gente viu, os ucranianos retaliaram. É lógico, não vão ser burros de fazer a mesma coisa que os russos, mas é uma retaliação bastante significativa aí para o povo russo lá. Falando sobre a linha de frente, a gente não tem nenhuma grande mudança na linha de frente de ontem para hoje, mas tem algumas curiosidades, né? Aqui, por exemplo, a gente ficou sabendo que a 205ª Brigada de Rifles Motorizados foi retirada da margem esquerda do rio de Dnipro. Essa unidade é russa, né? Ela estava protegendo as cidades de Pichanivka e Poima. Vocês lembram, até pouco tempo atrás, essas cidades estavam sendo disputadas pelos ucranianos, depois os ucranianos recuaram um pouquinho, e agora a 205ª Brigada Russa foi retirada para a retaguarda. O que o pessoal está falando aqui é que alguma coisa aconteceu que eles precisaram de restauração, né? O que teria sido o New York Times? Escreva alguma coisa sobre isso. O pessoal sacaneando o New York Times, porque é aquela matéria que falava que a Ucrânia tinha que fazer acordo de paz com os russos, e não sei o que lá, uma idiotice sem sentido, né? Uma unidade militar, ela perde sua capacidade de combate se ela perde 30% ou mais dos seus soldados, né? Mas a Rússia, na realidade, só faz isso quando chega a 60% de mortos. Então, essa unidade aqui parece que foi totalmente dizimada ali na região de Pichanivka e Poima, ou seja, o avanço ucraniano aqui foi muito mais severo do que o pessoal imaginava, né? Bom, aqui tem também informações sobre a Stepov, ali em Avdiivka, né? Falando que teve uma tentativa russa ontem de avançar aqui em Stepov. Os ucranianos conseguiram conter ela com um Bradley ali na região, né? Então o Bradley avançou aqui a partir de Petrovsk, avançando nessa direção aqui, e acabou impedindo o avanço russo que vinha por aqui. E aí o comentarista russo aqui fala que, olha só, acabou que a gente não conseguiu chegar no vilarejo, quebramos 5 unidades de equipamento perderam blindados russos ali. Isso confirma que muito provavelmente nós não estamos no vilarejo propriamente dito, né? Em Stepov, aqui, que os russos chamam de Petrovsk. E também, é lógico, não tem breakthrough para Berdych. Aqui em Avdiivka, onde o Zelensky teve ontem, esse caso provavelmente foi alguns dias atrás, a gente só tem a notícia mais adiante. Os russos tentam avançar aqui, ó. Stepov é esse vilarejo aqui. Se você perguntar para os russos, eles vão dizer que os russos já tomaram esse vilarejo, não tomaram. Os ucranianos mantiveram aqui com um único Bradley, conseguiram parar 5 peças de blindados russos aqui, e os russos não têm nenhuma posição aqui. O vilarejo está na zona cinza, tá? Os ucranianos também não ficam aqui, não. Está totalmente destruído o vilarejo, não tem como fazer nenhuma posição de segurança aqui. Os ucranianos estão aqui em Berdych, que é essa outra cidade aqui mais a oeste, mas de qualquer forma os russos não conseguem avançar aqui, né?
Aqui mais uma, mostrando aqui, eu não sei se é esse mesmo caso, tá? Aqui, ó, é um Bradley causando destruição em alguns russos ali. É possível que seja exatamente isso que eles estão falando ali. O Bradley sozinho destruiu 5 blindados russos e impediu esse avanço ali na região de Stepov, né? Bom, vendo as cartas aqui do Poulet Volant, não tem nenhuma mudança aqui na área de Kriminá, nenhum avanço de ontem para hoje. Aqui na área de Avdivka, ao sul aqui de Avdivka, né, os russos conseguiram andar mais um pouquinho aqui, mas nenhuma mudança significativa, né, nada que mude a posição estratégica ali. E aqui de novo a região de Robotny, mostrando que teve o avanço russo ontem, mas esse avanço parou, né, não conseguiram avançar mais, felizmente. A gente não sabe exatamente qual é a coisa, que provavelmente os ucranianos estão se mantendo nessas posições mais favoráveis aqui. Os russos conseguiram avançar ontem, a gente falou sobre isso, é preocupante esse avanço aqui, mas vamos aguardar para ver como é que desdobra essa região aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o ataque que foi feito, né, aquele ataque massivo. Ele fala que isso daí foi a culminação de vários meses de preparação dos russos, a gente já sabia disso, eles experimentaram várias alternativas e guardaram mísseis durante muito tempo, né? E ele diz também uma outra coisa importante, que é possível que esse tipo de ataque se repita nos próximos dias, né? Que os russos tentem fazer novos ataques desse tipo para abalar a moral ucraniana, né? Isso foi o que aconteceu, por exemplo, ano passado. Eles sabem que não vão conseguir atingir o Patriot, os Patriots, né? Isso que eles tentaram dessa vez e não conseguiram, mas de qualquer forma, esses danos em apartamentos civis e coisas desse tipo, certamente vão, eles esperam ter um componente moral dos ucranianos. Eu acho pouco provável, tá? Mas, enfim, é o que eles pensam, né? E bom, falando sobre esse ataque de mísseis, é bom lembrar que teve um míssil, a gente falou sobre isso ontem, já que entrou 40 quilômetros dentro do território da Polônia, não caiu na Polônia, ele atravessou e voltou e caiu na Ucrânia, né? Mas os poloneses conseguem acompanhar o míssil desde a origem dele e viram que era um míssil russo, de fato, ali naquela região. Bom, então durante o ataque russo lá para a Ucrânia, um míssil entrou no espaço aéreo polonês, de acordo com várias fontes, né, e o chefe do Estado-Maior das forças polonesas, o general Wiesław Kukuła, indicou que o míssil era de origem russa, né? Então, parece que ele entrou mais de 40 quilômetros dentro do espaço aéreo polonês, mas aqui está dizendo que não estava claro onde foi o impacto dele. Parece que não teve impacto no solo polonês. Ele acabou entrando novamente na Ucrânia e caindo na Ucrânia, né? Bom, o presidente polonês, o Andrzej Duda, fez uma reunião de emergência, mas não teve nenhuma informação ainda sobre isso, né? E, de novo, vem aquela informação de que, bom, a OTAN pode usar isso para acionar o artigo 5º, né, e entrar a OTAN finalmente nessa guerra. Em tese pode, na prática não vai fazer isso, mas talvez isso justifique mandar mais armas para a Ucrânia, fazer mais retaliações à Rússia, então é um bom caminho isso daí de qualquer forma, né? Por exemplo, tem esse pessoal dizendo isso, eu não sei se isso daqui é verdade, tá? Eu vi um monte de gente falando isso daqui, que o Olaf Scholz teria dito ontem que nós vamos entregar o Taurus para a Ucrânia tão cedo quanto na próxima semana. Isso aí já é demais, né? Já está demais desse jeito assim, né? Enfim, eu não sei se ele realmente falou isso, tá? Mas de qualquer forma, certamente esse incidente vai ser usado para facilitar a entrega de armas para a Ucrânia, né? No final das contas, vamos dar uma olhada nisso daí, pode ter ajuda nesse caso, né? Bom, falando de outro assunto aqui, a Sérvia, vocês sabem, a Sérvia está com vários protestos contra o Vučić, e no melhor estilo da Revolução Maidan, o pessoal começou a armar acampamento ali no centro da cidade, né? Foi assim, exatamente nessa época que começou a revolução lá na Praça Maidan, lá na Ucrânia, né, que acabou com a deposição do Yanukovych e o poder na Ucrânia se virando mais para a região da Europa, né? Finalmente a Ucrânia conseguiu se livrar de dirigentes amigáveis aos russos, né?
Enfim, vamos ver como é que vai continuar isso daqui, né? Lembra, na Ucrânia começou mesmo em dezembro, atravessou o Natal e Ano Novo, e a coisa toda foi desencadear lá no final de fevereiro de 2014, né? O Trent Telenko traz uma thread aqui sobre milhares de tropas russas que estão com problema nos pés, né? Realmente dá para ver que na Ucrânia, nessa época do ano, a situação é complicada. Não é complicada só para os russos, lógico, é complicada para os ucranianos também, mas sempre é mais fácil você abastecer as trincheiras ucranianas, uma vez que a gente tem muito mais ajuda para fazer isso, né? Os russos acabam ficando em segundo plano aqui. O material corporal dos russos é muito inferior, né? Vale lembrar para vocês que além disso tudo aqui, é frio, tá? É muito frio. E com isso a pessoa acaba tendo o chamada pé de trincheira, né? Que é uma situação em que o seu pé acaba descascando todo com fungos e outras coisas ali. Tem inclusive várias chamadas de interceptadas falando sobre problemas desse tipo. Eu tive que pular uma parte da thread porque mostrava como é que fica o pé do soldado, né, nessa situação, e o YouTube não gostaria disso. Então, essa é a situação, né? O segundo, estão dizendo aqui, em 44, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos perdia pelo menos 100 soldados por dia nesse tipo de problema, né? É possível que a Rússia esteja perdendo muito mais do que isso no final das contas. Bom, a gente falou já sobre a 205ª Brigada Russa, que foi retirada para a retaguarda ali em Krink, mas tem uma outra aqui também, ó, o OBTF Cascade, que é uma companhia de BARS. BARS é uma unidade de reserva do exército russo, né? Como se fosse uma unidade montada a partir de um CPOR ou NPOR brasileiro aqui. Você pega os oficiais da reserva, bota soldados da reserva, o pessoal que serviu o exército estava na reserva, então isso são os BARS, né? E esse pessoal tá saindo ali, é uma unidade da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, e de acordo com o que estão dizendo, tem entre 7 e 9 mil soldados. E o mais curioso, está sendo enviado para Moscou. Que história estranha, né? Esse pessoal aqui talvez não esteja tão mal assim. Por que esse pessoal está sendo mandado para Moscou, né? Aqui os ucranianos trazem uma mensagem que foi publicada hoje, 30 de dezembro, em bloggers russos, em que o pessoal reclama de valores e coisa e tal, e fala sobre esse caso também, né? A unidade Cascade, né, foi transferida para o Ministério de Assuntos Interiores durante a noite, e aí eles botam um valor aqui, isso aqui é porque ele critica depois o valor dos salários das pessoas, né? Mas já nas últimas 4 semanas tem uma operação para esconder o fato de que essa unidade está sendo inteira retirada da linha de frente, todos os equipamentos, todas as armas, tudo está sendo retirado, e isso está sendo confiscado pelo 5º Batalhão do Ministério de Assuntos Interiores da Rússia. Ou seja, essa unidade ela está sendo tirada da República, entre aspas, de Donetsk, de pessoas ali da região de Donetsk, e está sendo entregue para o exército russo e está saindo dali, né? E parece que o pessoal está falando que tem a questão da eleição presidencial e ninguém sabe o que vai sobrar para defender o Donbás lá. Ou seja, o pessoal... É estranho isso daqui, a gente não sabe o que está acontecendo, tá? Isso daqui são os russos falando sobre essa retirada dessa unidade ali da região de Donetsk, envio para a Rússia. O que está acontecendo aqui, né? É estranho isso. E finalmente a gente tem algumas notícias aqui sensacionalistas dos jornais ocidentais. É muito engraçado como é que esses jornais são vendidos, né? Aqui a Rússia faz o maior ataque aéreo à Ucrânia desde o início da invasão, dizem autoridades. Até aqui tudo bem, mas os números estão absolutamente exagerados. Não foram 158 drones, né? Foram 158 objetos, entre drones, mísseis e não sei o que lá, e não sei o que lá, e atingiram vários lugares aqui. Essa daqui até que não está tão ruim não, mas essa outra aqui, ó, esperanças da vitória da Ucrânia esfacelam, com declínio do apoio do Ocidente e a implacável máquina de guerra do Putin. Caraca, o ataque falhou, meu amigo, vocês não conseguiram destruir o Patriot, gastaram $1 bilhão e não conseguiram destruir o Patriot. Destruiu um monte de prédio residencial, matou gente, infelizmente.
crueldade do caramba, totalmente inútil do ponto de vista militar isso daqui, né? Então é engraçado, cara, é impressionante isso. Isso aqui veio da CNN americana, tá? A quantidade de gente pago pela Rússia que escreve em jornal ocidental é realmente impressionante, né? E tem essa outra matéria da BBC aqui também que fala sobre 3 maneiras que o conflito pode... eu vou deixar isso para amanhã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. O chefe do Estado-Maior do Exército Polonês, o general Kukuja, eu não sei como é que pronuncia. Wiesław Kukuła. O chefe do Estado-Maior das Forças Polonesas, o general Wiesław Kukuła, indicou que o míssil é